Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida, por minha causa, a achará. Esta fala, esta palavra do Messias, tem significado espiritual e físico. Pois todo aquele que morreu proclamando a palavra do nosso Pai, morreram na matéria, mataram ao corpo, mas não puderam matar ao espírito, pois foram pessoas justas que foram brutalmente assassinados pelo sistema religioso e político. Elas perderam a vida do corpo, da matéria, mas receberão a recompensa da vida eterna. Este é o sentido físico em que o nosso corpo físico morre, mas acorda para a ressurreição da salvação. O outro sentido são para mostrar que aqueles que morrerem para este mundo corruptível, abandonando as velhas práticas, as velhas vestes, o vinho velho, as práticas pecaminosas que corrompem ao homem, passando pelo novo nascimento, vivendo em espírito, em obediência à palavra do nosso Pai, e perderam a sua velha vida, abandonaram tudo, pegaram ao seu madeiro, aos seus problemas, às dificuldades desta vida, às aflições, para seguir ao Mestre. Estas pessoas morreram para o mundo, mas passaram a viver para o Pai. E ganharão, acharão, encontrarão a vida eterna. Em Mateus, capítulo 10, quando o Mestre enviou aos apóstolos em missão de levar ao Evangelho, curar os enfermos, expulsar espíritos malignos das trevas, e em instrução o Mestre lhes pediu para que fossem prudentes como as serpentes e mansos como a pomba, porque eles eram como ovelhas em meio de lobos, e que esses lobos, aqueles que vêm para dispersar ao rebanho, que vêm a fim de atacar as ovelhas, matá-los, destruí-los, esses lobos são aqueles que não aceitam o testemunho da lei e dos profetas. Um irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao seu filho. E os filhos se rebelarão contra os pais, e lhes causarão a morte. Tudo isso por causa da espada da palavra. E a espada divide. O Mestre não veio trazer paz à terra, mas espada que divide. Aqueles que são carnais, terrestres, mundanos, daqueles que são espírito,
vivem em obediência, em espírito e em verdade, sem religiões. Então, o mestre diz que era para se acautelar desses homens, porque eles levariam aos seus discípulos aos tribunais, às sinagogas, para serem açoitados, à presença de governadores e reis, mas que era para os seus discípulos não temerem, pois tudo o que ele disse em oculto, que eles falassem às claras, à luz do dia. E tudo o que ele lhe dissera aos seus ouvidos, em intimidade, que eles proclamassem no alto dos telhados, nas mentes das casas, pessoas. E lhes disse: não temais aqueles que podem matar o corpo, não temei aos homens, aos reis da terra, pois eles podem matar a matéria, o físico, mas não tem poder para matar o espírito. Temei antes aquele que pode destruir no lago de fogo e enxofre tanto o espírito como o corpo. Ou seja, não tenha medo de morrer. Se preciso escolher entre confessar ao Messias diante dos homens ou não confessar, mesmo sabendo do risco que corre de ser assassinado, escolha confessar ao Mestre, pois todo aquele que confessa ao Messias perante aos homens será também confessado perante ao Pai por ele. Ganhará a salvação, mas aquele que não confessar, que negar ao Mestre perante os homens, podendo ter sua vida física, corpo físico poupado por esses homens, o Messias não confessará ele perante ao Pai e perderá a salvação. Por isso que o Mestre diz que aquele que quiser salvar a sua vida, o seu corpo, sua vida física, a perderá. Será condenado. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Salvação. Agora, vamos compreender o sentido espiritual desta passagem. No livro de Mateus, capítulo 19, do 27 ao 29, Pedro perguntou ao Messias: o que será de nós? Veja, nós deixamos tudo para te seguir. E então o mestre disse: quando o Filho do Homem se assentasse no trono do seu esplendor, da sua honra, quando ocorresse a regeneração de todas as coisas, os 12 apóstolos se assentariam também em 12 tronos para julgar as 12 tribos, quadrilhas que mataram, roubaram e destruíram de Israel. E continuou: também todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos ou terras. Perceberam, meus irmãos? Terras. Quem ofereceu terras para o seu povo? Quem ofereceu riquezas? Não foi o Deus de Israel, o mesmo que apareceu no deserto, oferecendo os reinos da terra
para o Messias? Veja a diferença desse Deus para o Pai justo do Messias. Aqui o Messias diz que é necessário também abandonar terras, riquezas, coisas físicas. Por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e receberão a vida eterna. Essa é a única promessa que o nosso Pai nos fez, a vida eterna. Não promessas de terras, a terra prometida. Isso quem ofereceu foi o diabo. É onde entra a passagem em que o moço rico questionou ao Messias: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então o mestre diz para ele dos mandamentos do Pai e abandonar as riquezas. Para herdar a vida eterna é necessário abandonar as riquezas. Terras faz parte das riquezas. Os discípulos do Messias precisam morrer para o mundo, passar de fato pelo novo nascimento, a morte da carne, a morte do pecado e nascer verdadeiramente da palavra e do Espírito do nosso Pai. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 24 diz: Os que pertencem ao Messias mataram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo, sob a direção do Espírito. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz: Por este motivo, suporto todas as aflições, por amor aos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está no Emanuel Messias. Com honra eterna, esta palavra é verdadeira. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Aqui o apóstolo mostra que não importa as aflições, as perseguições que ele passou. E o que importa é que ele já estava morto para o mundo, para o pecado, mas vivo no Messias. Por isso, os que seguem ao Messias é necessário negar-se a si mesmo, pegar o madeiro e segui-lo. Em Romanos, capítulo 6, versículo 2 diz: Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que nós, que fomos batizados, selados no entendimento com a verdade do Emanuel Messias, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo dos seus ensinos, com o propósito de que, assim como o Messias foi ressuscitado dos mortos mediante a honra do Pai, também nós vivamos em uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E mais, se morremos com o Messias, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dentre os mortos, o Messias não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para o Pai. Assim, desta mesma maneira, considerai os mortos para o pecado,
mas vivos para o Pai no Emanuel Messias. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, a vossa matéria, forçando-o a obedecerdes às suas vontades.